Voltamos. Bom, então o que nós vimos? Meio de captação. Conta corrente, depósito à vista, CDB, RDB, que é o depósito a prazo. Agora nós vamos finalizar aquele com um trio aqui, finalizar o trio principal do banco com a caderneta de poupança, tá? Vou explicar como isso funciona, caderneta de poupança. Então vamos embora, presta atenção. Primeiro, Cris, vou te pedir um favor depois, conseguir uma água pra mim depois, por favor, tá? Poupança. A poupança é a aplicação mais antiga do Sistema Financeiro Nacional. Ela foi criada, saúde, antes mesmo do Sistema Financeiro, que loucura. O Sistema Financeiro ele foi criado em 64, com a Lei 4595 de 64. É a lei que praticamente cria o sistema financeiro no modelo atual, com o Conselho Monetário Nacional, o Banco do Brasil é criado nessa mesma data, o Banco Central, tudo criado nessa data. A poupança, ela foi criada, adivinha com quem? Junto na mesma lei em quem criou a Caixa Econômica Federal. A lei que cria a Caixa Econômica Federal cria a captação em poupança, na mesma lei. Pra vocês terem uma ideia quanto essa lei é antiga, eu não sei a data dessa lei, mas estamos falando em torno de 1800 alguma coisa. Essa lei é tão antiga que quem escreveu ela foi Dom Pedro II. Olha que loucura. Dom Pedro II foi quem criou a poupança. Ele falou lá, tirou a espada, falou: independência ou morte! Cria a Caixa Econômica Federal, cria a poupança. E deu os gritos dele e criou a poupança lá, naquela época lá e tal, pra galera poder poupar. Iniciou isso. Então, primeiro, hoje se fala em poupança, se lembra muito Caixa Econômica Federal. Tá muito vinculado Caixa Econômica Federal com poupança, tá? Agora, por que isso? Olhem só. Quando a poupança foi criada, na verdade, ela foi criada com um objetivo: incentivar que as pessoas guardem dinheiro. Ela foi criada para as pessoas físicas, principalmente, guardar o seu dinheirinho lá. E esse dinheiro da poupança, né, se você parar para pensar poupança, isso remete à Caixa Econômica Federal. E se eu falar em Caixa Econômica Federal, esse é o principal meio de captação da Caixa Econômica Federal. Não é o único, mas é o principal meio. A Caixa é a rainha da poupança. Muito obrigado, Cris. É onde tem mais dinheiro lá, em poupança, na Caixa Econômica Federal. Agora, essa é a principal operação passiva. Qual é a principal operação ativa da Caixa Econômica Federal? Dos empréstimos. Qual é o principal empréstimo que a Caixa faz? A habitação. A habitação, tá? Então, primeira coisa importante, não é só na Caixa. Em qualquer banco vai existir esse vínculo de dinheiro da poupança tem que ser aplicado em crédito habitacional. Presta só para vocês... Mordi a língua. Só para vocês saberem, hoje, por lei, no mínimo 65%, isso aqui é só para conhecimento, tá? Não para prova, só para conhecimento de vocês. 65% do que um banco capta em poupança tem que ir para habitação. É quase todo o dinheiro. Sabe por que é quase todo? Porque 20% fica em depósito compulsório. Lembra que eu falei para vocês depósito compulsório? Parado do Banco Central? Então, por exemplo, entrou 100 pila. Você foi lá, depositou 100 pila no banco, em poupança. O que o banco vai fazer com esses 100 pila? 20... vai pro Banco Central. Tá aqui, Banco Central. Eu não queria, mas é compulsório. Eu sou obrigado. Tá aí. Sobrou 80. Dos 80, 65 eu tenho que emprestar para a área habitacional. Obrigatório. Sobra pro banco 15 para ele fazer o que quer. Então tem esse vínculo muito forte com a poupança, com o empréstimo habitacional. A única exceção aqui está em um banco chamado Banco do Brasil. Ele é a única exceção. O Banco do Brasil é o único dos bancos que pode pegar o dinheiro da poupança e emprestar não somente no habitacional, mas sim também no crédito rural, que é a área do Banco do Brasil. Nós vamos ver depois que o Banco do Brasil é especialista em crédito rural. E ele pode usar esse 65 para esses dois mercados. Os outros bancos todos, inclusive a Caixa, obrigatoriamente tem que ir para a área de habitação esse dinheiro. Até posso criar uma poupança que vai para dinheiro rural. Por exemplo, alguns bancos têm isso. Uma poupança que vai falar assim, ó, poupança rural. Ele chama de poupança rural. Porra, tá foda essa bateção, né? O que é essa poupança rural? Quando o banco cria uma poupança rural, ele está alertando o investidor. Investidor, o teu dinheiro vai para crédito rural. É isso que ele está dizendo, porque o investidor, de maneira geral, ele sabe que quando ele põe dinheiro na poupança, ele está ajudando a financiar casa.
Se o banco cria uma poupança e fala, essa poupança se chama rural, eu estou dizendo, teu dinheiro não vai mais para casa, e sim vai para a área rural. Esse vínculo que eu faço aqui, ele só diz qual é o lastro do dinheiro, a origem do dinheiro para onde vai. Mas não muda nada. Uma poupança rural e uma poupança comum tem as mesmas regras. Inclusive, uma vez caiu em concurso, o cara botou assim, ó, um CDB rural e perguntou alguma coisa. Ah, não sei o que, pode ter rentabilidade pré, sei lá, alguma coisa assim. Que a galera olhou assim, porra, isso eu não sei, meu, eu sei do CDB, mas esse cara eu não estudei. Porra, é a mesma coisa. Qual a diferença do CDB rural pro CDB que a gente acabou de falar? É o vínculo. Aquele CDB, o banco põe o dinheiro onde quiser. Não existe esse vínculo, tem que ir para o habitacional, põe onde quiser. Agora, se o banco cria um CDB e o chama de CDB rural, eu tô alertando investidor, se você aplicar aqui, o teu dinheiro vai para crédito rural. É a única diferença de um CDB normal. Agora, é endossado, serviço de endosso, ele é renda fixa, é emitido por bancos, ele pode ter rentabilidade pré-fixada, pós-fixada, tudo igual a outra aplicação. Tudo bem isso, sim? Ok, então a poupança, ela vai ter esse vínculo com a habitação, é uma regra, tá? Isso aqui eu vou apagar aqui porque não tem a ver, só fiz um link, tá? Uma questão antiga que eu acho que deve ser essa questão que falava de CDB rural no meio dos itens e a galera ficou meio perdida, mas é igual, só vai ter esse vínculo lá. Então a exceção aqui é o Banco do Brasil que vai poder emprestar para a área rural. Os demais, sempre que eu falar em poupança vai lembrar a habitação, né? Poupança lembra Caixa Confederal, lembra empréstimo habitacional, tá? Beleza, aí vamos lá. Como funciona a caderneta de poupança? Vamos começar primeiro aqui com a rentabilidade. Rentabilidade da poupança, tá? Essa aplicação, que é a mais antiga, ela sofreu uma grande alteração em 2012. Nunca tinha se mexido na alteração da rentabilidade da poupança, foi mudada a primeira vez. Então, desde a época de Dom Pedro lá, agora mudamos a rentabilidade da poupança, a regra da poupança. Ela passou a ter dois tipos de rentabilidade, tá? Tudo vai depender, a rentabilidade, ela depende da data em que o cara fizer o depósito, ou seja, a data que o cara coloca o dinheiro na poupança. Preste atenção que não é a data que ele abriu a caderneta de poupança. Ok? Eu posso ter aberto uma poupança lá em 1900 antigamente e eu estou depositando agora, o que conta é a data do depósito. Quando você depositar, o que o banco vai fazer? Ele vai olhar se essa data do depósito é até o dia 3 de maio de 2012. Se for até essa data, todos os depósitos que foram feitos até essa data, vai ter uma regra aqui de remuneração. Todos os depósitos que foram feitos após essa data, 3/5 de 2012, passam a ter uma segunda regra de remuneração. Então, primeiro eu vou olhar a data que o cara depositar. Por exemplo, se eu depositar hoje, venho para cá. Se eu tenho uma poupança no qual eu guardei um dinheiro, eu depositei lá em 2011 e está parado desde lá, esse dinheiro depositado em 2011 vai ter essa regra aqui. São regras diferentes, tá? Essa regra aqui é a regra antiga, que funciona assim, ó. A taxa de juros é uma taxa de 6% ao ano, mais a correção de um indexador chamado TR. O que é TR? A TR é uma taxa definida pelo Banco Central. O Banco Central divulga todos os dias quanto dá essa TR. Se chama taxa referencial. E ela é calculada com base na taxa média dos CDBs. Então volta aqui, vocês viram os CDBs que nós vimos aqui? Essa taxa é sempre pactuada entre o cliente e o banco. Beleza, aí você vai lá e faz uma aplicação no CDB. O banco vai te dar uma taxa que depende de qual é o prazo. Lembra que nós vimos quanto maior o prazo não era maior a taxa? Depende do prazo, depende do quanto você vai aplicar, depende do quanto você já tem aplicado, depende de um monte de coisa. Qual é a taxa de mercado, o humor do gerente, um monte de coisa determina essa taxa. Aí o Banco Central vai lá e calcula, em média, o quanto os bancos estão pagando no CDB. Essa taxa média chama TBF, ele joga numa fórmula e ele chega na TR. Então a TR é uma fórmula matemática que depende daqueles CDBs. Essa taxa todo dia o Banco Central divulga. Então olha só, presta atenção. Quanto o cara ganha? 6% ao ano, mais o que dessa tal da TR. Então vai depender do que vai dar essa TR. Professor, então é 6% ao ano, eu tenho que esperar um ano para ganhar os juros? Como os juros são pagos? Ali a remuneração
Eu estou ali ao ano, mas não quer dizer que os juros são pagos ao ano. Lembra no CDB? Como que os juros são pagos no CDB? Diariamente. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou corrigir aquilo diariamente. Na poupança não é diário. Vai ter uma diferença em relação ao CDB. O teu dinheiro não cresce todo dia. No CDB, o teu dinheiro cresce todo dia. Na poupança, aí vai fazer distinção em quem está aplicando. Se o aplicador for pessoa física, aí nós temos que saber o que é pessoa física, né? Nós, aplicados na poupança, a nossa rentabilidade vai ser mensal. Então eu vou pegar essa taxa ao ano e trago a juros simples. Trago a juros simples. 6% ao ano, eu vou ver quanto é que dá isso ao mês. 0,5% ao mês, mais a TR. Se o investidor for uma PJ, pessoa jurídica, trago a juros simples para trimestre, porque as rentabilidades são pagas trimestralmente. 1,5% ao trimestre mais TR. Tudo bem? Então essa rentabilidade ela é paga ou mensal ou trimestral. Ai, professor, então o CDB é melhor, porque rende todo dia. Não, cabeção, tudo bem, mas rende um pouquinho cada dia, né? Esse aqui tá rendendo já bastante, mas a capitalização dos juros ela é mensal ou trimestral, depende de quem está aplicando. Agora olha a minha pergunta, presta atenção. Para pessoa física e pessoa jurídica, qual que rende mais juros ou é a mesma coisa? Pessoa física. Pessoa física, sim ou não? Porque 0,5% ao mês, em 3 meses, juros compostos, sim ou não? Porque vai ficar juros sobre juros, não vai deixar o dinheiro lá? Não vai dar mais que 1,5? Sim ou não? Matemática, né? 1,5 seria vezes 3, seria juros simples. Como o composto vai ser, mês para trimestre, aumentando ou diminuindo? Aumentando. Então, quando aumenta, juros compostos dá mais ou menos? Então, vai ter que dar mais que os juros simples, que seriam 1,5. Tá entendendo isso? Beleza. Então aqui o cara vai ganhar mais, tá? Além da pessoa física render mais, porque, professor, mas não é 6% para os dois? Mas isso é uma taxa nominal, que nós vamos ver lá na frente que é uma taxa nominal e o que efetivamente ele está ganhando. Se eu deixar um ano, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, em ambos os casos, eu vou ganhar mais que 6. Sempre vai ser mais que 6. Porque essa taxa é mentirosa. A realidade, efetivamente, eles vão ganhar mais que 6. Depois a gente vê como fazer esse cálculo lá em matemática financeira nas próximas aulas. Agora, a pessoa física ainda vai dar mais ainda do que a PJ, tá? Além de ter essa vantagem, a pessoa física vai ter uma grande vantagem aqui. Como eu disse, quando a poupança foi criada, ela foi para incentivar essas pessoas aqui, as pessoas físicas. Foi para isso que foi criado. A pessoa física vai ter uma grande vantagem, que é o quê? Não vai pagar imposto de renda. Em aplicações financeiras, você vai ter rendimentos. Nós estamos falando que o CDB ele pode ter juros pré ou pós-fixado. Então tem rendimentos. Se tem rendimentos, tanto é que é uma aplicação de renda fixa, ou seja, vou fixar os rendimentos. Se tem rendimentos, o governo sempre vai querer o imposto de renda. Tudo bem? Esse imposto de renda, em off, tá? Imposto de renda para renda fixa, funciona, vou botar aqui em off aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar todo o espaço aqui. Vou botar aqui um cantinho aqui então, ó. Imposto de renda quando o cara aplicar em renda fixa, tá? Qualquer aplicação de renda fixa. A poupança é renda fixa, CDB, RDB, a maioria das coisas são renda fixa, tá? Ele funciona assim, só para vocês terem uma noção disso. Ele é assim, ó. Depende do prazo de permanência, a alíquota que o cara vai pagar. Se o cara aplicar de 1 a 180 dias, ele paga 22,5% dos rendimentos. De 181 a 360, ele vai pagar 20%. 361 a 720, ele vai pagar 17,5%. E se ele ficar mais de 2 anos, ele paga 15%. Notem que uma coisa importante, né? Quanto mais tempo ele deixar aplicado, menos imposto ele paga. É mais um incentivo para o cara fazer um CDB de 2 anos, por exemplo, porque ele vai pagar menos imposto para o governo, ele paga só 15%. Notem que é imposto de renda, então isso é cobrado sobre os rendimentos. Se eu apliquei 100 e ganhei 120, ganhei 20, eu pago 20%, sei lá quantos por cento, sobre os R$20 e não sobre os 120. Imposto
de renda, sobre as rendas. Tá claro isso? Ok. Quando o cara for pessoa física, ele não cai naquela tabela. Ele está isento de imposto de renda. A PJ vai cair na tabela, porque ela vai ter que pagar imposto de renda. Agora, olha só. De quanto em quanto tempo os juros são pagos para quem aplica na poupança como PJ? De quanto em quanto tempo? Trimestralmente, ou seja, 3 meses, certo? Aí eu olho na tabela, 3 meses. Quantos por cento o cara vai pagar com 3 meses? 22,5%. Então a pessoa jurídica, ela paga o imposto de renda, a alíquota de 22,5%. Mas segue sempre aquela tabelinha ali. Tá claro isso, sim ou não? Se eu fizer um CDB por 8 meses, quanto que eu pago de imposto de renda? 8 meses tá aqui dentro. Então eu vou pagar quanto? 20% de imposto de renda para o governo. Beleza? Então, ok. Essa é como é a remuneração da poupança quando a aplicação for feita até essa data. Todo mundo, todos os depósitos que foram efetuados posterior àquela data, a partir do dia 4, já contando o dia 4, passa a ter uma nova rentabilidade. Que é qual rentabilidade, professor? A rentabilidade vai ser 70% da taxa Selic. 70% da taxa Selic. Mas tem uma condição. Desde que, vou botar aqui, ó, observação. Porém, né? A Selic tem que ser igual ou inferior a 8,5% ao ano. Beleza? Por que isso? Porque senão eu vou pagar mais que essa rentabilidade. Quando essa mudança foi feita, o objetivo era reduzir o retorno da poupança. Depois nós vamos ver por que o governo quis reduzir a rentabilidade da poupança. A gente só vai entender isso lá na frente. Mas ele queria reduzir a rentabilidade da poupança. Então, com isso, nessa época, para vocês terem uma ideia, a taxa Selic ela estava em torno de, sei lá, 8, vou botar ela aqui, 7% ao ano. Ela chegou a 7,25, não chegou a 7. Mas imaginamos a Selic a 7% ao ano. A Selic a 7% ao ano. Se eu ficasse com a rentabilidade antiga, a galera ia estar ganhando aqui 6% ao ano, mais TR. Sim ou não? Agora, todos os depósitos novos, quando a taxa de juros for 7%, a galera vai começar a ganhar quanto? 70% daquilo lá. 7 vezes 7, quanto que é 7 vezes 7? 49. Então a galera vai ganhar 4,9% ao ano, mais a TR. Notem que vão ganhar menos. Vão ganhar menos. Tudo bem? Agora, essa regra aqui, ela tem um teto. A Selic tem que ser menor ou inferior a 8,5%. Por que isso? Calcula quanto que é 70% de 8,5%. Alguém tem uma calculadora aí, por favor? 7 vezes 8, 56. 56 com mais 0,7. 56 mais 0,7 dá 4, dá 6,13, eu acho, né? Alguém calculadora? Puta, ninguém tem calculadora. Não? Sei lá, tem 1001 aplicativos, mas agora a calculadora ninguém tem, né? Tem Candy Crush, tem WhatsApp, mas calculadora não, pra quê? Calculadora, não importa isso, né? 5,95? É. Beleza. Viu como minha conta estava errada? Você não precisava de... Né? Ainda bem que alguém tem calculadora. 5,95, tá? Então, olha só. Que vai... Claro, é 0,35, burro, né? É metade, né, de 0,5%, não é 0,7 a mais, tá certo? Fechou exato. 5,95. Olha só. Com a Selic a 8,5, dá na tampa quase um empate. Então, por isso que até 8,5 ainda usa essa regra. Quando ela passar de 8,5, exemplo, se a Selic for a 9%, eu passo a ter 70% de 9%. 7 vezes 9? Ah, obrigado. 6,3%. Ou seja, o que vai acontecer? Se a Selic for 9%, essa nova regra já vai render mais que a antiga. E como o objetivo era fuder com a poupança e não ajudá-la, por isso que eu passo a ter um teto. Tipo assim, ó, cara, até 8,5 eu ainda tô fudendo com a poupança, então vale a regra nova. Quando a Selic passar de 8,5, volta a regra antiga. Atualmente, professor, atualmente a taxa Selic é de 10% ao ano. Se fosse a regra nova, teoricamente eu vou vir aqui, ó, pá, depósito hoje, regra nova. Vem pra cá, 70% de 10, 7% ao ano. Cara, que legal, tá rendendo 7% ao ano. Não, como a Selic tá mais que 8,5, o
que vai acontecer? Regra antiga, o cara ganha isso aqui. Tudo bem? Então, isso aqui não veio para melhorar a poupança, veio para prejudicá-la. Depois nós vamos entender lá no final do curso o porquê dessa medida do governo. Por que o governo não queria que a poupança rendesse tanto e tomou essa atitude? Ele tomou essa atitude na época que a Selic era baixa, né? Porque ele queria justamente dar uma ferrada nessa poupança, depois nós vamos ver por que isso vai acontecer. Mas está claro como funciona a rentabilidade? Então, primeira condição, data do depósito. Não é a data que eu abri a caderneta de poupança, é a data que eu depositei. Ou está aqui, ou está aqui. Eu tenho uma linha do tempo aqui. Todos os depósitos aqui, regra básica, bate direto. Aqui tem condição, 70% se a Selic for menor ou igual a 8,5. Mais que 8,5, volta essa regra aqui, tá? Próxima coisa importante da poupança. Como funciona a remuneração da poupança, tá? A poupança tem a rentabilidade, que é uma rentabilidade paga mensalmente. E ela depende da data que você depositou. Se é de mês em mês, depende de quando você deposita para saber quando vai fechar um mês. Imagina que eu faço um depósito hoje, é dia 9? 10 hoje? 9? 10 de dezembro, tá? Eu vou lá no banco e deposite hoje, 10 de dezembro, R$1.000 na caneta de poupança. Então eu abri uma caneta de poupança e depositei R$1.000. O que vai acontecer? Quando for o dia 10 de janeiro de 2013, essa caneta de poupança estará fazendo uma coisa que nós chamamos de aniversário. Será? Porque o aniversário é daqui um mês. Porque eu sou pessoa física. E a pessoa física faz aniversário de quanto em quanto tempo? Todos os meses. Se fosse uma conta de uma PJ, fosse a minha empresa que abriu a caneta de poupança, quando seria o aniversário dela? Depois de 3 meses, tá claro? Então, como pessoa física, eu faço aniversário todo mês. Então, aqui, nessa data, nós chamamos de data de aniversário. Professor, por que isso se chama data de aniversário? Muito simples. O que acontece quando é o nosso aniversário? O que acontece? O que a gente ganha quando faz aniversário? Abraços, beijos, mas principalmente presentes. E o que o cara quer ganhar ali é exatamente isso, é o presente. E qual o presente que o banco pode dar para o cliente? Juros, dinheiro. Esse juros, então, vai ser pago nessa data. De acordo com a regra, dependendo como ele depositou. É pago ali na regra, olha qual é a regra, vejo qual é os juros, pago lá para o cara os juros lá. Porém, imagina o seguinte, tudo lindo, maravilhoso, mas imaginamos que chegou aqui dia 20 de dezembro, vou botar aqui embaixo, 20 de dezembro, eu resolvi sacar R$600 para comprar presentes de Natal, parará, lá, comprar presente para a família inteira. O que acontece? Daqui até aqui, eu fiquei com um saldo de R$1.000 na conta. Como nessa data eu saquei 600, daqui até aqui eu fiquei com R$400. Então, aí eu pergunto, porra, ele vai me pagar os juros. Agora, ele vai me pagar juros sobre o quê? Aí está a grande diferença do CDB para a poupança. No CDB, a rentabilidade é o quê? Diária. Então o banco vem aqui e pergunta, quanto tem hoje? Tanto. Quanto que é os juros? Tanto. Isso é o que te rendeu. Então ele vê assim, ó, quanto tem hoje? 1.000? Qual é a alíquota que eu estou pagando? Tantos por cento? Quanto que é tantos por cento de 1.000? Tanto. Está aqui os juros dele do dia. E assim eu vou fazendo, dia a dia. Quando o cara sacar 600, o que vai acontecer? Eu vou perguntar quanto que tem hoje. Não tem mais 1.000, tem 400. Vai render juros sobre 400. Então o cara vai ganhar proporcional de acordo com o saldo que ele tem, o que parece ser justo. Só que a poupança, nesse caso, ela não é justa, ela é injusta. Por quê? A poupança sempre vai remunerar, remunera, ou seja, ela paga juros, remunera sobre o menor saldo do período. Esse período que depende, se for pessoa física, é um período o quê? Mensal. Se for pessoa jurídica, é um período o quê? Trimestral, ok? Menor saldo do período. Então a poupança vê o seguinte, qual foi o mínimo que o Edgar teve durante esse período mensal? R$400. Eu ganho juros como se tivesse 400 do início ao fim. Então é apenas sobre R$400. Esse vai ser o meu juros pago. Ah, professor, mas eu tinha 1.000. Mas a minha regra
é essa daqui, ó. Remunerar, ou seja, pagar juros sobre o menor saldo que você tiver no período. Ou seja, presta atenção, eu posso fazer o seguinte, ó. Depositar 100 mil reais aqui. Se chegar antes da data do aniversário e eu sacar, não ficar com nada lá, eu não vou ganhar nada de juros, porque juros sobre zero é zero. E o menor saldo vai ser zero, então nesse caso os juros é sobre zero. Vocês entenderam isso, sim ou não? Por esse motivo, eu já te dou a palavra, as pessoas vão no banco, vocês vão ver, quando vocês forem em caixa, principalmente quem trabalhar nos caixas dos idosos lá, os velhinhos vão no banco e eles levam a cadernetinha de poupança, já viram isso? E aí eles depositam e pedem, anota aí pra mim, meu filho, você tem que anotar o dia que ele depositou. E isso é um velhinho organizado, na época não tinha Excel, não tinha alarme, não tinha despertador, não tinha porra nenhuma, né, esses aplicativos, deve ter até um aplicativo de data da poupança hoje, mas naquela época não tinha essas coisas, então o que o cara fazia? Um controle manual. Ele sabia que se ele não for no dia 10 do 12, se ele sacar antes do dia 10 de janeiro, ele ia perder rentabilidade, porque ele tinha a data que ele depositou, ele tinha um controlinho da data que ele podia sacar ou depositar lá. Entendem isso? Oi. Isso eu queria perguntar, que na data do aniversário eu posso sacar ou tem que esperar um outro dia pra... Pode sacar na data do aniversário. Na data pode. Eu volto no primeiro horário. Essa é a data ideal. É a data que se faz aniversário. Quando você quer ver os seus amigos no seu aniversário para ganhar presentes. Então só vá ver ele no data do seu aniversário. Vai lá receber teu presente, né? Pode sacar, fazer tudo nessa data. Se tiver 1.000 e depositar mais 200, daí vai... Antigamente o que acontecia assim, ó. Se eu fizesse um novo depósito aqui, tá? Depositei mais 500 reais. Antigamente funcionava assim, ó. Os bancos, por problema de sistema de computador, eles tinham um único tipo de poupança, que chamava poupança com data única de aniversário. Tipo, você nasceu dia 10, o dia que o cara faz o primeiro depósito, né, a data de aniversário da poupança, e sempre vai ser dia 10. Então, o que acontecia? O cara depositava 500 aqui, então ele ficava daqui até aqui com 1.000, certo? E daqui até aqui com 1.500. Sim ou não? Qual o menor saldo do período? 1.000. Ele ganha juros sobre? 1.000. Então, esse juros desse 500 aqui pra cá, ele perdia. Pro próximo mês, aí sim, como ele vai ter 1.500 do início até o fim, se ele não sacar e nem depositar, aí ele ganha juros de 500. Então, ele perderia esses dias aqui. Consegue entender isso? Agora, hoje os bancos trabalham com poupança com datas múltiplas, ou seja, pode ter mais de um aniversário. Cada depósito cria uma nova data. Então, esse 1.000 eu vou avaliar daqui para cá. Esse 500, que dia o cara depositou? Dia 13? Então, aqui no dia 13, eu vou pagar juros sobre esse 500. Então, ele vai tendo juros pingados em várias datas. Essa é a ideia. Sobre o 500. Aí, se o cara sacar, saca-se sempre do último depósito. Então, se eu sacar um dinheiro, eu vou pegar qual é o depósito, mas se eu sacar daqui, esse dinheiro vai sair primeiro do 500, para depois atingir o depósito do 1.000, né? Então, quando esgotar o de 500, eu começo a comer o de 1.000. Então, eu prejudico sempre o depósito mais anterior, né? E nunca o último. Principalmente agora com a nova regra, né? Porque antes essa coisa estava rendendo sempre menos que 6%. Então, eu saco sempre daqui, quando esgotar a nova lei, eu venho para a lei velha, né? Sempre depósitos antigos ficam por último. Tudo bem até agora? Ele remunera também pelo depósito, não só pelo saldo. Como assim? Na verdade, o depósito, a soma dos depósitos é o saldo, né? Por isso que eu falo saldo. Porque o que é o teu saldo? É os teus depósitos. Não vai remunerar pelos 500 só? Sim, mas é o teu saldo, né? É que aqui eu pago juros de uma parte do teu saldo, ali eu pago juros da outra parte do teu saldo. Mas eu tô pagando juros do todo do teu saldo. Só não pago tudo no mesmo dia. Mas eu pago sobre o teu saldo, sobre o que tu tem em conta. Parcelado, mas eu pago. Tudo bem? Professor, Oi. só uma coisa. Quando tem dois depósitos, um antes de 3 de maio e outro depois, primeiro ele vai pegar esses novos, né? Se você for sacar, sim, eu saco sempre dos novos, sempre dos mais recentes. O último depósito é o que vai me contando. Eu vou pegando de trás para frente para sacar. Tudo bem? Para prejudicar o mínimo possível o cliente. Esse é o objetivo, né?